O ar na varanda da fazenda Águas Claras tinha o peso doce do capim-cidreira e a promessa de chuva. Setembro na Serra da Canastra era assim, uma estação de transição, onde o céu de um azul quase agressivo podia se fechar em nuvens de chumbo sem aviso. A família reunia-se para o ritual do almoço de domingo, um evento que desde a morte do patriarca se tornara mais uma obrigação do que uma celebração. No centro daquele pequeno universo, como uma estrela fria em torno da qual todos orbitavam, estava a avó, Helena. Aos 82 anos, Helena era a personificação da elegância contida. Usava um vestido de linho de cor marfim, os cabelos brancos presos num coque impecável e um colar de pérolas que parecia tão orgânico em seu pescoço quanto a casca em uma árvore antiga. Seus movimentos eram econômicos, o sorriso raro e medido. Ela governava a fazenda e a família não com ordens, mas com um silêncio que impunha respeito, e para os netos uma distância intransponível. Sofia, a neta mais velha, observava-a por sobre a borda de sua taça de vinho. Como médica, estava treinada para ver o que se escondia sob a superfície, e sua avó era um estudo de caso em repressão. Havia uma rigidez em seus ombros, uma vigilância em seus olhos azuis, que pareciam registrar tudo e não revelar nada. Ao seu lado, o irmão, Léo, batucava os dedos na mesa de madeira rústica, a energia contida de seus 28 anos em desacordo com a letargia do ambiente. Ele era um documentarista, um caçador de histórias, e a avó era a única história da família que ele nunca conseguira penetrar. O pasto do vale precisa de mais calcário, mãe, disse o tio Ricardo, o filho mais velho de Helena, um homem cuja semelhança com a terra se manifestava na pele curtida e nas mãos grossas. Providencie, então, respondeu Helena, a voz calma, finalizando o assunto. O almoço se arrastou, uma sucessão de conversas sobre gado, cercas e a cotação da arroba. Era o mundo deles, um mundo de certezas tangíveis. Léo suspirou, entediado, e seu olhar cruzou com o de Sofia. Ela lhe deu um pequeno sorriso de cumplicidade. Eles eram os forasteiros ali, os filhos da cidade que visitavam aquele feudo de tradições com uma mistura de afeto e estranhamento. O acidente, quando aconteceu, foi estúpido e doméstico. A tarde caía e o ar começara a esfriar. Helena se levantou para acender a pequena lareira de pedra no canto da varanda. Ao se abaixar para mexer nas brasas com um atiçador, uma faísca saltou, caindo na barra de seu vestido de linho. O fogo, pequeno a princípio, se alastrou pelo tecido seco com uma velocidade assustadora. Helena soltou um grito agudo, um som que rasgou a compostura de uma vida inteira. Ela se debateu e o pânico a fez tropeçar e cair para trás, batendo a cabeça no chão de pedra. Tudo aconteceu em um instante. Léo se jogou sobre ela, abafando as chamas com as próprias mãos. Ricardo correu com um balde de água. Sofia, a médica, já estava de joelhos ao lado da avó, ignorando o fogo, buscando o pulso, verificando a respiração. Ela está inconsciente. Bateu a cabeça com força, gritou Sofia, enquanto Léo finalmente apagava as últimas chamas, as mãos vermelhas e ardendo. Tio, me ajude a virá-la de lado, com cuidado. Com a ajuda de Ricardo, elas a moveram. O vestido nas costas estava queimado, revelando a pele por baixo, e foi então que eles viram. Não era a pele lisa e pálida que esperavam. As costas de Helena, do ombro direito até a cintura, eram uma tapeçaria de tecido cicatricial, uma massa de pele antiga, enrugada e descolorida, com a textura de cera derretida. Uma cicatriz de queimadura vasta e antiga que ela escondera do mundo por toda a sua vida. Um silêncio chocado caiu sobre a varanda, mais alto do que os gritos de antes. Léo olhou para a pele marcada da avó, depois para Sofia, os olhos arregalados de incredulidade. O tio Ricardo ficou pálido, recuando um passo como se visse um fantasma. Meu Deus, sussurrou ele. Sofia, recuperando-se do choque, voltou ao modo profissional. A queda foi o pior. Precisamos levá-la para o hospital em São Roque agora. A queimadura é antiga, não é o problema. Enquanto a carregavam para a caminhonete, a imagem daquelas costas marcadas se gravou na mente dos netos. A avó perfeita, a matriarca de porcelana,
carregava em seu corpo um segredo de violência e dor que ninguém jamais suspeitara. Horas mais tarde, no pequeno e austero hospital de São Roque de Minas, Helena recobrou a consciência. A queda resultara em uma concussão leve e alguns hematomas. Ela estava confusa, mas a primeira coisa que fez ao ver Sofia e Léo ao lado de sua cama foi levar a mão às costas. Um gesto instintivo de quem protege um segredo. A cicatriz, ela sussurrou, a voz frágil. Nós vimos, avó, disse Léo suavemente. O que aconteceu? Helena fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, a máscara de controle estava de volta, ainda que um pouco rachada. Foi há muito tempo, ela disse, a voz ganhando uma força ensaiada. Um incêndio criminoso, um homem mau. Ele colocou fogo no celeiro. Eu mal consegui escapar. A história era vaga, ensaiada, como um roteiro recitado de memória. Ela se virou para a janela, um sinal claro de que a conversa havia terminado. Léo e Sofia se entreolharam. A explicação não explicava nada, apenas aprofundava o mistério. Um incêndio criminoso, um homem mau. A história parecia uma ficção, uma capa fina sobre uma verdade muito mais complexa e sombria. Ali, no quarto de hospital com cheiro de éter, sob a luz fria da lâmpada fluorescente, a curiosidade de Léo e o instinto diagnóstico de Sofia se uniram. Eles não sabiam o que procuravam, mas sabiam que a queda de sua avó não havia revelado apenas uma cicatriz em sua pele, mas uma fenda profunda na história de sua família. E ambos sentiram a necessidade irresistível de espiar através dela. O Hospital de São Roque de Minas era um lugar onde o tempo parecia se mover em um ritmo diferente, mais lento, regido pelo gotejar do soro e pelo arrastar de pés nos corredores de linóleo. Helena foi mantida em observação por 2 dias, um protocolo padrão para traumatismo craniano em idosos. Para Sofia, o ambiente era familiar. Para Léo, era claustrofóbico. Ele passava a maior parte do tempo do lado de fora, no pequeno jardim mal cuidado, fumando e olhando para as montanhas que cercavam a cidade, a mente a mil. A história da avó não fazia sentido. Um incêndio criminoso era um evento traumático, violento. Por que nunca ninguém na família mencionara isso? Por que seu avô, um homem expansivo e contador de histórias, nunca tocara no assunto? Por que o próprio tio Ricardo, que estava lá no dia do acidente, parecera tão chocado quanto eles ao ver a cicatriz? Na noite do 2º dia, ele abordou Sofia no corredor do hospital. Ela estava saindo do quarto de Helena, o rosto cansado. Ela não fala sobre isso, disse Sofia antes mesmo que ele perguntasse. Toda vez que eu toco no assunto, ela muda de conversa ou finge que está com dor de cabeça. É uma parede, Léo. Uma parede que ela construiu há 60 anos. Mas não é estranho que o tio Ricardo não soubesse, insistiu Léo. Ele era criança na época, mas ainda assim, um evento desses marcaria uma família para sempre. Talvez eles fossem pequenos demais. Talvez o vovô tenha decidido poupá-los da história. Ele sempre foi super protetor, argumentou Sofia, mas sua voz carecia de convicção. Ela também estava incomodada com as lacunas na narrativa. Eu não compro essa história de homem mau, disse Léo, a veia de documentarista pulsando. É genérica demais. É o tipo de história que você inventa quando não quer contar a verdade. Precisa haver um registro, um boletim de ocorrência, uma matéria de jornal. Alguma coisa. Incêndios criminosos em fazendas não acontecem no vácuo. Sofia suspirou, esfregando as têmporas. A médica nela queria respeitar a privacidade da avó, o direito de uma paciente de manter seu passado enterrado. Mas a neta, a mulher curiosa, estava tão intrigada quanto o irmão. A cicatriz era uma evidência física, um fato. A história era uma hipótese, e a hipótese não se encaixava nos fatos. O que você está propondo? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Amanhã de manhã, a gente vai ao arquivo do jornal da cidade e à delegacia. A avó disse que foi há muito tempo. Vamos procurar nos registros de 60, 65 anos atrás. Se algo aconteceu, tem que estar lá. E se ela não gostar, Léo, estamos invadindo a vida dela. Ela mentiu para nós a vida inteira, Sofia. Escondeu uma parte fundamental de quem ela é. Eu acho que temos o direito de saber o porquê. Ele a encarou, os olhos brilhando com a intensidade de um caçador na trilha. Você não está curiosa? Como médica, entender a etiologia da ferida, não apenas a física,
Mas a da alma dela? Ele sabia como falar a língua dela. A isca funcionou. A curiosidade científica de Sofia venceu. A relutância ética. Na manhã seguinte, eles deixaram o tio Ricardo com Helena e seguiram para o centro de São Roque, uma cidade charmosa com suas igrejas barrocas e casarões coloniais. O arquivo da Folha de Minas, o jornal local, ficava nos fundos de uma antiga gráfica que cheirava a tinta e poeira. Foram recebidos por um senhor de óculos grossos, o guardião de décadas de história impressa em papel amarelado. Incêndio na região da Canastra nos anos 50, disse o velho, coçando a cabeça. Memória já não é a mesma, mas os microfilmes não esquecem. Ele os levou a uma sala pequena e abafada, dominada por uma leitora de microfilme que parecia uma relíquia da Guerra Fria. Mostrou-lhes como operar a máquina e os deixou a sós com caixas e mais caixas de rolos de filme. O trabalho foi tedioso, uma tortura para os olhos. Eles passavam as páginas virtuais do jornal, ano por ano, as notícias de um mundo desaparecido desfilando diante deles, a visita de um governador, a briga por uma colheita, o anúncio de uma quermesse. Depois de quase 3 horas, quando seus olhos já ardiam e a esperança começava a se esvair, Sofia soltou um pequeno grito. Aqui! Achei! Léo se inclinou sobre a tela luminosa. A manchete era pequena, espremida entre uma propaganda de tônico e a nota de falecimento de um fazendeiro local. A data era de março de 1958. Tragédia na fazenda dos Andrade. Celeiro destruído por incêndio. 2 mortos e 2 sobreviventes. Andrade, o nome de solteira de sua avó. O coração de Léo começou a bater mais rápido. A matéria era curta, com a prosa seca da época. Descrevia como um incêndio de causas ainda não apuradas havia destruído completamente o celeiro principal da Fazenda das Vertentes, propriedade do coronel Inácio Andrade, pai de Helena. Mencionava as vítimas fatais, os 2 filhos mais velhos do coronel, os irmãos de Helena, Horácio e Augusto. Os irmãos dela, sussurrou Léo. Ela nunca fala deles. A matéria continuava. Os sobreviventes eram a filha do coronel, Helena Andrade, de 18 anos, e um peão da fazenda, Benjamin, de 20. Ambos haviam sido encontrados nos escombros com queimaduras graves e levados para o hospital da Santa Casa. O artigo terminava com uma nota sucinta. A polícia investiga a possibilidade de o incêndio ter sido acidental, talvez causado por um lampião, mas não descarta outras hipóteses. Não havia menção a um homem mau ou a um ataque criminoso. E o mais importante, havia outro sobrevivente. Um peão, Benjamin. Benjamin, repetiu Sofia, o nome soando estranho em seus lábios. Onde ele está? O que aconteceu com ele? Eles voltaram a passar as edições seguintes do jornal, procurando por uma continuação da história. Encontraram apenas uma pequena nota 2 semanas depois. Dizia que a polícia havia concluído o inquérito, classificando o incêndio como acidental. Mencionava que Helena Andrade estava se recuperando bem, mas que o peão Benjamin, após receber alta, havia deixado a região sem paradeiro conhecido. A história oficial era essa, um acidente trágico. Fim. Mas não se encaixava com o que Helena lhes dissera. Por que ela mentiria sobre um acidente e o transformaria em um ataque? E por que omitiria a morte de seus 2 irmãos e a existência de outro sobrevivente? A gente precisa ir à delegacia, disse Léo, a mente a mil. O inquérito, o relatório completo, tem que ter mais detalhes lá. Na delegacia, um prédio baixo e caiado, o delegado, um homem de meia idade com um bigode farto, os recebeu com uma mistura de burocracia e desconfiança. Inquérito de 1958? Meu amigo, isso deve ter virado pó no arquivo morto, se é que ainda existe. Mas Léo, usando o nome da família e a história da avó no hospital, foi persuasivo. O delegado, a contragosto, mandou um escrivão procurar. A espera foi longa, preenchida pelo som de um ventilador de teto e o cheiro de café requentado. Para a surpresa de todos, o escrivão voltou com uma pasta fina e empoeirada. O relatório estava lá, datilografado em papel amarelado. Era sucinto, quase telegráfico. Descrevia a cena, as vítimas, os depoimentos. O coronel Inácio Andrade, o pai de Helena, dissera que os filhos e o peão estavam no celeiro para consertar uma porteira,
que provavelmente um lampião caiu. Helena, em seu depoimento no hospital, dissera que não se lembrava de nada, amnésia por causa do trauma. E Benjamin nunca fora formalmente ouvido. O relatório dizia que ele evadiu-se do hospital antes de poder prestar depoimento. Evadiu-se? Disse Sofia, lendo por sobre o ombro de Léo. Um homem com queimaduras graves foge de um hospital? E a Helena com amnésia, acrescentou Léo. Duas testemunhas-chave convenientemente silenciadas. A história oficial parecia cada vez mais frágil, cheia de buracos. Não era um muro de fatos, era uma peneira. Eles saíram da delegacia e ficaram parados na praça da cidade, o sol do meio-dia batendo forte. O mistério havia se aprofundado. A chave, eles sabiam, era Benjamin, o peão que sobreviveu e desapareceu. O único que, além de Helena, sabia o que realmente acontecera naquele celeiro, naquela noite de março de 1958. Como a gente acha um homem que sumiu há mais de 60 anos? Perguntou Sofia, a lógica médica se rendendo à improbabilidade da tarefa. A gente começa pelo último lugar onde ele foi visto, respondeu Léo, o olhar se voltando para o final da rua, onde uma construção antiga e imponente se destacava, o Hospital da Santa Casa. A Santa Casa de Misericórdia de São Roque de Minas era uma instituição que parecia ter sido esquecida pelo tempo. As paredes altas e grossas, pintadas de um branco amarelado que descascava em alguns pontos, emanavam um cheiro de antisséptico e história. Os corredores eram longos e ecoavam com o som de passos e tosses distantes. Era um lugar de dor e cura, onde gerações de famílias da região haviam nascido e morrido. Sofia, como médica, sentia-se em um território familiar, mas estranho. A medicina ali era de outra era. Ela e Léo procuraram pela administração, um labirinto de salas pequenas e abarrotadas de arquivos de metal. Foram recebidos por uma freira idosa, irmã Lúcia, cujas mãos finas e enrugadas pareciam feitas de papel de seda. Seu rosto era um mapa de serenidade, mas seus olhos por trás de óculos de aros finos eram de uma lucidez penetrante. Registros de 1958? Ela repetiu, a voz suave como o farfalhar de folhas secas. Meu Deus, isso foi antes de eu chegar aqui, mas a irmã Teresa, ela já estava aqui naquela época. Talvez ela se lembre. Irmã Teresa era a memória viva do hospital. Aos 94 anos passava seus dias em uma cadeira de balanço, na ala das freiras aposentadas, um lugar silencioso com vista para um jardim de hortênsias. Era frágil, o corpo curvado pelo peso dos anos, mas quando irmã Lúcia explicou o que os jovens procuravam, seus olhos turvos pela catarata pareceram brilhar com uma luz antiga. O incêndio dos Andrade. Ela sussurrou, a voz trêmula. Eu me lembro. Como esquecer? Uma tragédia. Os meninos do coronel tão jovens. E a menina, a Helena, chegou aqui quase morta. E o outro rapaz, o peão, Benjamin, disse. Léo, ansioso. A senhora se lembra dele? Irmã Teresa assentiu lentamente. Lembro. Um rapaz forte, negro, queimaduras terríveis nos braços e no rosto, mas era quieto, um silêncio triste nele. O coronel, o pai da moça, ele não gostava do rapaz, nem queria que ficassem no mesmo quarto. A revelação fez o coração de Léo e Sofia dar um salto. O preconceito, a primeira peça do quebra-cabeça emocional. O relatório da polícia diz que ele fugiu do hospital, disse Sofia, tentando manter a voz neutra. A freira soltou um som que era quase uma risada, um estalido seco. Fugiu? Aquele pobre coitado mal conseguia andar. Ele não fugiu, minha filha. Ele foi expulso. Expulso pelo hospital? Pelo coronel, corrigiu irmã Teresa, baixando a voz como se o fantasma do homem ainda pudesse ouvi-la. O coronel Inácio era um homem poderoso, temido. Ele veio aqui uma noite, alguns dias depois do incêndio. Teve uma conversa a portas fechadas com o diretor da época. Na manhã seguinte, o rapaz não estava mais lá. A história oficial era que ele tinha ido embora. Mas nós, as enfermeiras, sabíamos a verdade. O coronel o mandou para longe. Pagou uma ambulância para levá-lo. Para onde? Ninguém nunca soube. Foi um jeito de apagar o rapaz da história. A história de irmã Teresa era uma bomba. Benjamin não era uma testemunha que desaparecera. Era uma testemunha que fora desaparecida.
E o motivo só podia ser um. Ele sabia de algo que o coronel Andrade não queria que o mundo soubesse. Irmã, disse Sofia com cuidado, a senhora tem alguma ideia de para onde ele foi levado? A velha freira balançou a cabeça. Ninguém sabia. Mas havia um médico novo na época, Dr. Afonso, um rapaz idealista que não gostava das ordens do coronel. Ele cuidou do Benjamin. Talvez ele tenha deixado alguma anotação. Ele era meticuloso. O prontuário, o arquivo físico, era a última esperança. Com a ajuda da irmã Lúcia, eles foram até o arquivo morto do hospital, um porão úmido e com cheiro de mofo que guardava o registro de milhares de vidas. Depois de uma busca empoeirada, encontraram o que procuravam. O prontuário de Benjamin, datado de 1958. A caligrafia do Dr. Afonso era elegante, quase artística. Descrevia as lesões com detalhes clínicos. E na última página, anexado com um clipe de metal enferrujado, havia um pedaço de papel receituário dobrado. Não era uma anotação médica. Era um bilhete. Léo o desdobrou com as mãos trêmulas. A tinta estava desbotada, mas legível. Irmã Lúcia, se alguém um dia perguntar, o rapaz foi transferido sob as ordens do CA para o sanatório de Oliveira. Eles não o querem como testemunha. Querem enterrá-lo como louco. Que Deus tenha piedade de nós. Doutor A. Oliveira. Uma cidade no centro-oeste de Minas, conhecida por abrigar um dos maiores e mais antigos hospitais psiquiátricos do estado. Um lugar que, na década de 50, era mais um depósito de seres humanos indesejados do que um centro de tratamento. A crueldade do plano do bisavô os deixou sem char. Ele não apenas expulsara Benjamin da cidade, ele o condenara a uma morte em vida, trancado em um manicômio, rotulado como louco para que seu testemunho, se um dia ele ousasse falar, fosse para sempre invalidado. A gente precisa ir para lá, disse Léo, a voz dura como pedra. Léo, isso foi há mais de 60 anos, ponderou Sofia, o rosto pálido. As chances de ele ainda estar vivo e de estar lá são as únicas chances que temos. Ele a cortou. Se ele estiver vivo, ele merece que alguém finalmente o ouça. A gente deve isso a ele e à avó. A viagem de São Roque de Minas para Oliveira foi silenciosa. Uma jornada de quase 4 horas através das estradas sinuosas de Minas Gerais. Cada quilômetro parecia aprofundar o mistério e o peso da história que estavam desenterrando. Eles não eram mais apenas netos curiosos. Eram arqueólogos de um crime familiar, escavando as camadas de silêncio e preconceito que haviam soterrado a vida de um homem. Ao chegarem a Oliveira, a visão do hospital psiquiátrico, um complexo de prédios antigos e imponentes no topo de uma colina, era assustadora. Parecia um lugar saído de um filme de terror, com suas janelas gradeadas e o ar de abandono. Na administração foram recebidos com a desconfiança habitual da burocracia. Mas Sofia, usando sua credencial de médica e uma história bem construída sobre uma pesquisa histórica sobre práticas psiquiátricas, conseguiu acesso aos registros. As horas se passaram. O nome de Benjamin não aparecia nos registros de entrada de 1958, nem de 1959. O coração deles começou a afundar. Talvez o Dr. Afonso estivesse enganado. Talvez Benjamin nunca tivesse chegado lá. Foi Léo quem encontrou. Sofia, olha isso. Não era um registro de paciente. Era um registro de funcionário. Benjamin da Silva. Contratado em junho de 1958 para serviços gerais de jardinagem e manutenção. Havia uma foto 3x4 em preto e branco, anexada à ficha. O rosto de um jovem negro, de traços fortes, o olhar assustado, mas com uma dignidade que a má qualidade da foto não conseguia apagar. E, descendo pela bochecha esquerda, a marca escura e enrugada de uma queimadura. Era ele. Ele não fora internado como paciente, fora contratado, uma forma ainda mais perversa de aprisionamento, disfarçada de emprego. A ficha dizia que ele trabalhou no hospital por 40 anos. Aposentou-se em 1998. Havia um último endereço registrado, uma pequena casa no bairro operário da cidade. Eles foram até lá, o coração na boca. A casa era simples, pequena, mas bem cuidada, com um pequeno jardim de dálias na frente. Bateram na porta. Uma vizinha curiosa apareceu na janela ao lado. "Procuram o seu Bené?" ela perguntou. Ela... "Sim, ele mora aqui?" perguntou Sofia.
A mulher balançou a cabeça. Morava, homem bom, quieto. Não fazia mal a uma mosca, mas a cabeça dele nunca foi boa. Vivia falando de fogo, de uma moça que ele perdeu. Uns 2 anos atrás, depois que se aposentou e a pensão mal dava para comer, ele vendeu a casa por uma ninharia e foi embora. Disse que ia voltar para perto do hospital, que era o único lugar que ele conhecia. E onde ele está agora? Perguntou Léo, o desespero em sua voz. A vizinha apontou para o final da rua, na direção da colina onde o hospital se erguia. Ele não tem mais casa, meu filho. Vive ali por perto. Pede esmola na porta do hospital. Diz que está esperando uma visita. Eles se olharam, a verdade os atingindo com a força de uma onda. O homem que procuravam, a chave para o segredo de sua família, não estava perdido em um asilo ou em um túmulo esquecido. Ele estava ali, um mendigo, o homem que vivia da caridade dos outros na porta do mesmo hospital que fora sua prisão por 40 anos. A caçada havia terminado. Agora, começava a parte mais difícil, a conversa. Encontrá-lo foi mais fácil e mais difícil do que imaginavam. Ele estava exatamente onde a vizinha dissera, sentado em um banco de praça em frente ao portão principal do hospital, um lugar que ele, evidentemente, transformara em seu ponto de observação do mundo. Era uma figura encolhida, quase fundida à paisagem de poeira e indiferença. Usava camadas de roupas gastas, apesar do calor, e um chapéu, de palha desfiado que escondia parte de seu rosto. As pessoas passavam por ele como se fosse invisível, uma parte da mobília urbana. Léo e Sofia se aproximaram com cautela, o coração batendo descompassado. O homem não pareceu notá-los. Seus olhos, de um castanho profundo, estavam fixos em um ponto, distante, como se assistisse a um filme que só ele podia ver. O lado esquerdo de seu rosto era uma máscara de pele cicatrizada, a marca do fogo que ele carregava há mais de 60 anos. Seu Benjamin. A voz de Sofia saiu como um sussurro. O homem se virou lentamente. Havia uma confusão em seu olhar, a desconfiança de quem está acostumado a ser abordado apenas para ser enxotado. Não tenho nada para dar, ele disse, a voz rouca pelo desuso. Nós não queremos nada, disse Léo, agachando-se para ficar na altura dele. Um gesto que pareceu surpreendê-lo. Nós só queríamos conversar sobre a... Fazenda das Vertentes. Ao ouvir o nome da fazenda, o corpo do velho enrijeceu. Uma faísca de algo, medo, memória, dor, brilhou em seus olhos. Ele se encolheu, puxando o chapéu ainda mais para baixo. Não sei de nada. Fazenda nenhuma. Por favor, insistiu Sofia, sentando-se no banco a uma distância respeitosa. Nós somos os netos de Helena Andrade. O nome dela foi a chave. O velho ergueu a cabeça de supetão, o chapéu caindo para trás, revelando o cabelo completamente branco e o rosto devastado pelo tempo e pelo sofrimento. Ele os encarou, os olhos passando de Sofia para Léo como se procurasse neles algum traço dela. Helena, ele murmurou, a palavra um som de reverência e dor. Ela está viva? Está, respondeu Léo. Ela está bem. Uma única lágrima escorreu pela face cicatrizada de Benjamin e se perdeu na barba branca. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, o queixo tremendo. O que vocês querem comigo? Ele perguntou finalmente, a voz embargada. O coronel já me tirou tudo. Não sobrou mais nada. Nós não somos como ele, disse Sofia com gentileza. Nós só queremos saber a verdade. O que aconteceu naquela noite no celeiro? Benjamin balançou a cabeça, os olhos se enchendo de um pavor antigo. Não posso. Ele me mata. Os filhos dele, eles me matam. Eles estão mortos, Benjamin, disse Léo, a voz firme. Morreram naquela noite. E o coronel Inácio morreu há muitos anos. Não há mais ninguém para te machucar. A informação pareceu não registrar. O trauma havia congelado o tempo para ele. Em sua mente, os irmãos de Helena ainda eram uma ameaça real, onipresente. Percebendo que a abordagem direta não funcionaria, Léo mudou de tática. Ele tirou da mochila uma cópia de uma foto antiga que encontrara nos arquivos da família. Era uma foto de Helena adolescente, antes do incêndio, sorrindo, os olhos cheios de vida. Ele a estendeu para Benjamin. O velho hesitou. Depois pegou a foto com as mãos trêmulas. Ele a levou para perto dos olhos, a visão enfraquecida pela idade. Um som gutural escapou de sua garganta. Um soluço de dor e saudade.
Ele traçou o contorno do rosto dela na foto com o dedo calejado. Minha Lena, ele sussurrou. E então, como uma represa se rompendo, as memórias começaram a fluir. Ele falou, a princípio de forma desconexa, depois com uma clareza crescente, como se a presença dos netos dela lhe desse a permissão que negara a si mesmo por toda a vida. Ele contou sobre o amor deles, um amor nascido nos cafezais, nos encontros secretos à beira do rio, longe dos olhos do coronel. Helena, a filha do patrão, a moça mais bonita da região, havia se apaixonado por ele, um simples peão, um trabalhador sem terra e de pele escura. Era um amor impossível, perigoso, e por isso mesmo mais intenso. Ela não via cor, não via dinheiro, disse Benjamin, os olhos perdidos na lembrança. Ela via a minha alma. Ela me ensinou a ler. Líamos poesia escondidos no paiol. Ela dizia que a gente ia fugir, comprar um pedaço de terra nosso, longe de tudo. Mas o segredo deles foi descoberto. Um dos capatazes os viu e contou tudo ao coronel. A fúria de Inácio Andrade foi bíblica. Ele trancou a filha no quarto e ordenou que seus filhos, Horácio e Augusto, dessem uma lição em Benjamin. Eles me esperaram no celeiro naquela noite, continuou Benjamin, a voz agora um fio, o corpo tremendo com a lembrança. Estavam bêbados de cachaça e de ódio. Me amarraram num pilar. Me bateram. Diziam que um negro como eu nunca mais ia tocar na irmã deles, que iam me marcar para eu nunca mais esquecer meu lugar. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Sofia e Léo ouviam paralisados o horror da história se desenrolando diante deles. Helena ouviu os gritos. Ela conseguiu escapar do quarto. Entrou no celeiro, implorando para eles pararem. Ela se jogou na minha frente para me proteger. Foi quando o Horácio, o mais velho, ele estava com um lampião. Ele riu. Ele disse, se querem tanto ficar juntos, então fiquem juntos no inferno. Benjamin fechou os olhos, como se a imagem fosse insuportável. Ele jogou o lampião no feno seco. O fogo se espalhou em segundos. Eles correram para fora rindo e trancaram a porta por fora, nos deixando para morrer. A história era ainda mais monstruosa do que poderiam imaginar. Não fora um acidente. Não fora um incêndio criminoso causado por um estranho. Fora uma tentativa de assassinato. Uma execução. Como vocês escaparam? Perguntou Léo, a voz rouca. Helena, sussurrou Benjamin. Ela era um bicho, uma leoa. Ela conseguiu se soltar das minhas amarras com um pedaço de vidro que encontrou no chão. O fogo já estava por toda parte. A fumaça. Eu não conseguia respirar. Ela me arrastou até uma janela alta nos fundos. Quebrou o vidro com um pedaço de madeira. Me empurrou para fora primeiro. Eu caí desacordado. A última coisa que eu vi foi o rosto dela na janela, cercado de fogo, gritando o meu nome. Ele desabou em prantos, um choro convulso que sacudia seu corpo frágil, um choro de 60 anos de dor, de culpa, de saudade, a culpa do sobrevivente. Ele a vira pela última vez em meio às chamas. Para ele, Helena havia morrido para salvá-lo. Léo e Sofia ficaram em silêncio, deixando-o chorar. A verdade, quando finalmente veio, era um monstro de muitas cabeças. Amor, preconceito, ódio, sacrifício. A história de Benjamin era a peça que faltava, a que reescrevia tudo. Sua avó não era a vítima passiva de um ataque, era uma heroína. Uma mulher que enfrentou a própria família para salvar o homem que amava. Mas havia ainda uma peça solta. Se os irmãos a trancaram lá dentro para morrer, como eles haviam morrido no incêndio. E por que a avó que sobrevivera nunca contou essa história? Por que inventou a mentira do homem mau? O que ela ainda estava escondendo? Eles passaram o resto da tarde com Benjamin. Compraram-lhe comida, água, o levaram a uma pensão barata para que tomasse um banho e dormisse em uma cama pela primeira vez em anos. Ele estava exausto, física e emocionalmente, como se a confissão tivesse drenado a pouca energia que lhe restava. Enquanto voltavam para a pousada, a mente de Sofia trabalhava, conectando os pontos. A história dele explica a cicatriz da vovó e por que ela mentiu sobre o homem mau. Ela estava protegendo a memória dos irmãos, mesmo eles tendo tentado matá-la. Contar a verdade seria expor o próprio pai, a própria família. Ou talvez ela estivesse protegendo a si mesma, disse Léo, a voz pensativa. Como assim? Pensa bem, Sofia.
A versão do Benjamin termina com ele desmaiado, do lado de fora, e a avó dentro do celeiro em chamas com os irmãos do lado de fora rindo. Mas o resultado final que a gente sabe é os irmãos mortos lá dentro e a avó e o Benjamin, sobreviventes, do lado de fora. Tem um ato faltando nessa peça, um que só a avó sabe, e eu acho que é por isso que ela nunca contou a verdade, porque a verdade completa é ainda mais terrível do que a que a gente acabou de ouvir. A suspeita de Léo pairou no ar, fria e assustadora. A imagem de sua avó, a senhora elegante e contida, começou a se transformar em algo muito mais complexo e perigoso. Eles haviam encontrado a vítima, haviam encontrado o crime, mas talvez, apenas talvez, a vítima e a criminosa fossem a mesma pessoa. A revelação de Benjamin os deixou em um estado de choque e confusão. Eles passaram a noite em claro, repassando cada palavra, cada detalhe da história dele. A imagem de seus bisavós, os irmãos de Helena, como assassinos cruéis, era difícil de conciliar com as poucas e vagas histórias de família que conheciam. E a suspeita de Léo sobre a avó, a ideia de que ela poderia ter tido um papel ativo na morte dos irmãos, era um pensamento tão monstruoso que Sofia se recusava a considerá-lo. "Você está sendo paranoico, Léo", ela disse, enquanto caminhavam de um lado para o outro no quarto da pousada. Ela era a vítima. Ela foi atacada, quase morta. O que quer que tenha acontecido depois foi em legítima defesa. Legítima defesa é uma coisa. 2 pessoas mortas e um silêncio de 60 anos é outra, retrucou ele. Tem alguma coisa que não fecha. Por que ela nunca procurou por ele? Se ela o amava tanto, a ponto de quase morrer por ele, por que o abandonou à própria sorte? Por que deixou o pai mandá-lo para um hospício? A pergunta de Léo era a que mais incomodava Sofia. A lógica da paixão que Benjamin descrevera não batia com a lógica do abandono que se seguiu. Eles decidiram que precisavam voltar. Precisavam confrontar Helena, mas não com uma acusação, com a história de Benjamin. Precisavam ver a reação dela. Precisavam ouvir a sua versão do ato, que faltava na peça. Deixaram Benjamin aos cuidados de uma senhora que administrava a pensão, uma mulher de coração bom a quem Sofia pagou generosamente, prometendo que voltariam em poucos dias. A despedida foi difícil. Benjamin parecia um animal assustado, temeroso de que eles também o abandonassem. "Diga a ela", ele pediu a Léo, a voz embargada. "Diga a ela que eu nunca a esqueci." A viagem de volta para a fazenda foi uma jornada para o coração das trevas de sua própria família. A beleza da Serra da Canastra agora parecia sinistra. As colinas verdes, escondendo segredos de sangue e fogo, encontraram a fazenda em um silêncio tenso. O tio Ricardo os recebeu com uma expressão preocupada. Helena havia recebido alta e estava em seu quarto, recusando-se a falar com qualquer um. "O que vocês descobriram?" ele perguntou. "A mãe não fala nada, mas desde que voltou do hospital ela está diferente, mais frágil e mais dura ao mesmo tempo, como um vidro prestes a estilhaçar. A gente precisa falar com ela, tio, a sós", disse Léo. Eles a encontraram sentada em uma poltrona perto da janela de seu quarto, olhando para a paisagem. A luz do final da tarde entrava, lançando longas sombras. Ela parecia menor, mais velha do que na semana anterior. "Nós o encontramos, avó", disse Sofia suavemente. Helena não se virou. Seu corpo enrijeceu. "Encontraram quem?" "Benjamin. Ele está vivo. Está em Oliveira." A cabeça de Helena pendeu para a frente e um som baixo, um gemido de dor escapou de seus lábios. Ela permaneceu de costas para eles, os ombros sacudindo em um choro silencioso. "Ele nos contou tudo", continuou Léo, a voz firme, "sobre o amor de vocês, sobre o ataque no celeiro, sobre como seus irmãos tentaram matar vocês dois." Finalmente, Helena se virou. O rosto estava banhado em lágrimas, mas seus olhos azuis ardiam com uma intensidade que eles nunca haviam visto. A máscara de serenidade havia caído, revelando a mulher que sobrevivera ao fogo. "Ele contou a parte dele da história", ela disse, a voz rouca, "mas não contou a minha. Ele não sabe o que aconteceu depois que ele desmaiou." Ela fez um gesto para que se sentassem na beirada de sua cama. A atmosfera no quarto era sufocante. "Eles me deixaram para morrer", começou Helena, a voz ganhando força, cada palavra afiada como um caco de vidro. "Eu o empurrei pela janela. Vi que ele estava vivo.
E então eu me virei. O celeiro era um inferno. As chamas lambiam as paredes. A fumaça me cega, me sufocava. E eu ouvi, do lado de fora, as risadas deles, Horácio e Augusto. Eles estavam comemorando a nossa morte. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto na parede, revivendo o momento, o ódio. Ela sussurrou. Eu nunca soube o que era ódio de verdade até aquela noite. Não era um sentimento. Era uma força, uma energia que me deu clareza. Eu olhei para a porta principal do celeiro, a grande porta de correr de aroeira. Eles a haviam trancado por fora com uma barra de ferro, mas por dentro havia um ferrolho pesado, que meu pai mandara instalar para proteger os sacos de grãos. Era para manter os ladrões do lado de fora. Ela olhou para os netos, e o olhar dela os fez estremecer. Eu corri até a porta. O calor era insuportável. Minhas mãos, meu vestido, tudo queimava, mas eu não sentia. A única coisa que eu sentia era aquela fúria, e eu passei o ferrolho. Tranquei a porta por dentro. Um silêncio chocado preencheu o quarto. A revelação de Léo, a suspeita que parecera tão monstruosa, era real. Eles só perceberam que estavam presos quando o fogo começou a lamber a porta por onde tinham saído, continuou Helena, a voz agora desprovida de qualquer emoção. As risadas se transformaram em gritos, gritos de pânico. Eles tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram. E eu fiquei ali, encostada na parede dos fundos, observando as sombras deles dançarem contra as chamas, ouvindo-os gritar meu nome, gritar por socorro. E eu não fiz nada. Ela olhou para as próprias mãos, enrugadas pela idade, como se ainda pudesse ver as queimaduras. Eu só saí de lá quando os gritos pararam. Havia uma pequena porta nos fundos para os animais que eles haviam esquecido. Eu saí e desmaiei ao lado de Benjamin. Quando acordei, eu estava no hospital e eles estavam mortos. A confissão pairou no ar, fria e absoluta. Sua avó não era uma heroína, não era uma vítima. Ou talvez fosse as duas coisas. Era uma sobrevivente que, para sobreviver, se tornara uma assassina. Meu pai, ele sabia, disse Helena. A voz agora um fio. O delegado era amigo dele. Eles abafaram tudo. Inventaram a história do acidente com o Lampião. Era mais fácil para ele viver com a ideia de que perdera os filhos para o destino do que admitir que os havia perdido para o próprio ódio que ele plantou neles. E o Benjamin? Perguntou Sofia, a voz embargada. Meu pai o via como a causa de tudo, a raiz do mal. Ele queria que Benjamin sumisse, que morresse. Eu estava fraca, assustada, de luto pela perda do homem que amava e aterrorizada pelo que havia me tornado. Eu não tive forças para lutar por ele. Eu deixei meu pai levá-lo. Foi a minha covardia, o meu grande pecado. O fogo queimou meu corpo, mas a culpa queimou a minha alma por todos esses anos. A verdade, em sua totalidade, era um deserto de dor e arrependimento. Cada personagem naquela tragédia era ao mesmo tempo vítima e algoz. O coronel Andrade, que perdera os filhos para o próprio preconceito. Os irmãos, que morreram na armadilha de seu próprio ódio. Benjamin, que perdeu o amor e a vida por causa da cor de sua pele. E Helena, que sobreviveu, mas se condenou a uma vida de silêncio e culpa. Léo e Sofia ficaram sentados, processando a enormidade do segredo que sua família carregava. A curiosidade que os levara até ali havia se transformado em um fardo. Eles haviam buscado uma história e encontraram um abismo. E agora precisavam decidir o que fazer com ele. A confissão de Helena os deixou despedaçados. A imagem da avó, que sempre fora um pilar de estabilidade e retidão, havia se fragmentado em 1000 pedaços, revelando uma mulher de paixões e violências que eles mal conseguiam compreender. Eles saíram do quarto dela sem dizer uma palavra, deixando-a sozinha com seus fantasmas. Na varanda, sob o céu que começava a escurecer, a realidade da situação os atingiu. O que se faz com uma verdade como aquela? Revelá-la significaria destruir o que restava da paz de sua avó, manchar a memória da família para sempre. Enterrá-la novamente significaria ser cúmplice do silêncio que havia custado a Benjamin uma vida inteira. A gente precisa trazê-lo para cá, disse Léo finalmente, a voz firme. Sofia o encarou, surpresa. Trazer o Benjamin para a fazenda? Vovó nunca concordaria.
Ela não precisa concordar. Ela precisa reparar, retrucou Léo. Ela deve isso a ele. 60 anos de vida que foram roubados. A gente não pode devolver o tempo, mas pode devolver a ele a dignidade. Um lugar para viver, para ser cuidado. É o mínimo. A ideia era radical, mas fazia um sentido profundo e moral. Sofia, com sua mente pragmática, pensou nas complicações. O tio Ricardo, a reação da pequena comunidade de funcionários da fazenda. Mas ao olhar para o rosto determinado de Léo, ela soube que ele estava certo. A justiça, naquele caso, não viria de um tribunal. Teria que ser construída por eles, ali, naquela terra manchada por segredos. Convencer o tio. Ricardo foi mais fácil do que esperavam. O homem que passara a vida sob a sombra da mãe dominadora pareceu quase aliviado com a revelação. A verdade, por mais horrível que fosse, explicava a frieza, a distância, a tristeza inexplicável que sempre permeara a casa. Ele concordou não com entusiasmo, mas com uma resignação cansada. A tarefa mais difícil foi falar com Helena. Léo e Sofia voltaram ao quarto dela no dia seguinte. Ela estava sentada na mesma poltrona, mas parecia mais velha, mais frágil. "Nós vamos buscar o Benjamin, avó", disse Léo, sem rodeios. "Ele vai morar aqui, na casa de hóspedes perto do rio. O lugar que, segundo ele, a senhora prometeu a ele." Helena ergueu os olhos e neles havia pânico. "Não, eu não posso. Eu não consigo encará-lo. Ele não sabe o que eu fiz. Ele sabe que a senhora o salvou", disse Sofia com gentileza. "É o que ele se lembra. É o que importa para ele. O resto é um fardo que a senhora terá que carregar, mas não precisa carregá-lo sozinha. E ele não merece passar o resto de seus dias na rua por causa do seu medo." As palavras de Sofia, duras e verdadeiras, pareceram atingi-la. A luta em seu rosto era visível. A batalha entre a culpa paralisante e o último resquício do amor que ela sentira por aquele homem. Léo e Sofia voltaram para Oliveira 2 dias depois. Encontraram Benjamin na mesma pensão, sentado na varanda, o olhar perdido. Quando Léo lhe disse que Helena sabia que ele estava vivo e que queria que ele fosse morar na fazenda, o velho chorou. Eram lágrimas de incredulidade e de uma alegria tão profunda que parecia doer. A viagem de volta foi surreal. Benjamin, no banco de trás do carro, olhava a paisagem passar, as memórias de uma vida que lhe fora roubada voltando em flashes. Ele apontava para uma árvore, para uma curva no rio, lembrando-se de nomes e lugares que estavam adormecidos há décadas. A chegada na fazenda Águas Claras foi um momento de uma tensão quase insuportável. Os poucos funcionários que ainda estavam ali observavam de longe, curiosos, a chegada daquele velho de roupas gastas. Helena o esperava na varanda. Estava de pé apoiada em uma bengala, o corpo tremendo. Benjamin desceu do carro, amparado por Léo. Ele caminhou lentamente em direção a ela. Parou a poucos metros. Os dois se olharam. 2 sobreviventes. 2 ruínas. O corpo e a alma, marcados pelo mesmo fogo. Não houve um abraço. Não houve uma explosão de emoção. Houve apenas um longo, profundo e doloroso silêncio. Um silêncio que continha 60 anos de saudade, de culpa, de vidas não vividas. "Você voltou, Bené?" Ela sussurrou, a voz se quebrando. "Eu nunca fui embora, Lena", ele respondeu, e as lágrimas escorreram livremente pelo rosto de ambos. Nos meses que se seguiram, a fazenda se transformou. Deixou de ser um lugar de silêncios e memórias reprimidas para se tornar um santuário de cura. Benjamin foi instalado na casa de hóspedes, um lugar simples com vista para o rio que ele tanto amava. Sofia contratou uma enfermeira e um fisioterapeuta da cidade para ajudá-lo. Com comida, cuidados e, acima de tudo, paz, ele começou a florescer. O homem encolhido e assustado deu lugar a um senhor de sorriso gentil e olhos cheios de uma sabedoria triste. Ele e Helena não falavam do passado. Não precisavam. A presença um do outro era o suficiente. Passavam as tardes na varanda, ele em sua cadeira de balanço, ela em sua poltrona, olhando para a serra. Às vezes, ele contava a Léo histórias do tempo antigo. Às vezes, ela lia poesia para ele. A mesma poesia que liam escondidos no celeiro. Eram 2 fantasmas aprendendo a viver novamente. Léo encontrou sua história, mas percebeu que não era uma história para ser contada em um documentário. Era sagrada demais,
íntima demais. Em vez disso, ele começou a registrar as histórias de Benjamin, as memórias do velho peão, a vida na canastra de Antigamente, ele estava preservando uma memória que quase fora apagada. Sofia encontrou respostas, mas também novas perguntas. A medicina podia consertar o corpo, mas a alma era um território mais complexo. Ela começou a passar mais tempo na fazenda, não apenas para supervisionar os cuidados de Benjamin, mas para aprender com aquela frágil e resiliente ecologia de perdão e reparação que se formava ali. A cicatriz de Helena não desapareceu, nem a de Benjamin. Eram marcas permanentes, testemunhas de um passado de fogo. Mas elas não eram mais um símbolo de vergonha ou de dor. Eram um lembrete. Um lembrete de que, mesmo após o incêndio mais devastador, a vida, de alguma forma teimosa e improvável, encontrava um jeito de brotar novamente das cinzas. A nova rotina da fazenda Águas Claras era um delicado balé de silêncios e presenças. Benjamin, agora chamado por todos de seu Bené, recuperava-se lentamente, não apenas fisicamente, mas em espírito. A dignidade que lhe fora roubada parecia retornar a cada manhã em que ele acordava em uma cama limpa, a cada refeição quente, a cada conversa sem pressa na varanda. Ele e Helena haviam encontrado um equilíbrio, uma forma de convivência que não se baseava em palavras, mas em uma compreensão mútua forjada no fogo. Eles eram os únicos dois sobreviventes de um mundo que não existia mais. Léo, por sua vez, mergulhou de cabeça em seu novo projeto. Passava os dias com seu Bené, o gravador ligado, ouvindo as histórias do velho. Eram contos de um Brasil rural que desaparecia. As comitivas de gado, as rezas contra a seca, as lendas do lobisomem e da mula sem cabeça. A memória de Bené era um tesouro, e Léo se sentia um arqueólogo, resgatando artefatos preciosos do esquecimento. Ele estava criando um arquivo da alma, daquele lugar, um contraponto à história de violência que quase a definira. Sofia dividia seu tempo entre a clínica em Belo Horizonte e os fins de semana na fazenda. A transformação de sua avó a fascinava. Helena parecia ter se despido da armadura de frieza que usara por toda a vida. Havia uma suavidade em seus gestos, uma vulnerabilidade em seu olhar que a tornava mais humana. Ela ainda era a matriarca, mas seu poder não vinha mais do controle, e sim da aceitação de sua própria e terrível fragilidade. O confronto final, no entanto, ainda não havia acontecido. Helena e Bené nunca falaram sobre a morte dos irmãos dela. O ato que faltava na peça, como Léo o chamara, permanecia uma zona de silêncio, uma área radioativa que ambos evitavam. Foi um evento externo que forçou a catarse. Uma grande empresa de mineração havia comprado terras vizinhas e planejava iniciar uma operação que, segundo os ambientalistas, poderia contaminar a nascente do Rio São Francisco, que ficava dentro das terras da fazenda. A notícia trouxe uma nova ameaça, um inimigo externo que uniu a família de uma forma inesperada. O tio Ricardo queria vender parte da fazenda, argumentando que a oferta era boa e a briga impossível de vencer. Léo pela primeira vez se posicionou. Essa terra não é só pasto, tio. É a história do seu Bené. É a memória do vô. A gente não pode vender. A discussão ocorreu na varanda durante o almoço. Helena ouvia em silêncio. E vamos fazer o quê, Léo? Lutar contra um gigante? Com um abaixo-assinado? Zombou Ricardo. Foi então que Helena falou, a voz clara e firme, com uma autoridade que todos haviam esquecido. Nós não vamos vender nada. Esta terra tem sangue nela, e nós vamos defendê-la. Naquela tarde, ela chamou os netos e Bené para seu quarto. A luz do sol poente entrava pela janela pintando o ambiente com tons de dourado. Eu nunca lhes contei o final da história, disse ela, olhando para Bené, que estava sentado em uma cadeira, as mãos no colo. E você, meu amigo, também não sabe. Ela se virou para os netos. O que eu fiz naquela noite, trancar a porta, não foi legítima defesa. Foi vingança, foi ódio. Eu os ouvi morrer, e uma parte de mim se alegrou. Essa é a verdade feia que eu carreguei por toda a minha vida. Ela então se virou para Bené, os olhos cheios de lágrimas que finalmente se permitia chorar. E eu te abandonei, Bené. Eu deixei meu pai te destruir porque eu estava com medo. Medo do que eu havia me tornado. Eu não conseguia encarar o seu amor,
porque eu me sentia um monstro. O meu silêncio não foi para proteger a memória dos meus irmãos, foi para me proteger da minha própria monstruosidade. E por essa covardia eu te peço perdão. A confissão foi um ato de demolição. Ela estava derrubando a última parede de seu próprio labirinto. Bené se levantou, caminhou lentamente até ela e, pela primeira vez, tocou-a. Ele segurou as mãos dela, as mãos que o haviam salvado e que o haviam condenado. Não há o que perdoar. Lena, disse ele, a voz embargada, o que eles fizeram conosco, o ódio deles, nos transformou em coisas que não éramos. Eles queimaram o rapaz que eu era e a moça que você era. Nós dois sobrevivemos. É o que importa. Sobrevivemos. Naquele momento, na luz dourada do quarto, o perdão não foi dito, foi sentido. Não era sobre esquecer o passado, mas sobre aceitá-lo com todas as suas complexidades e horrores. A cicatriz que ambos carregavam não era mais um símbolo de separação, mas de uma conexão terrível e inquebrável. Léo e Sofia assistiram à cena, as lágrimas escorrendo por seus rostos. A história finalmente estava completa. Não era uma história de heróis e vilões, mas de seres humanos quebrados pelo ódio e que no final de suas vidas tentavam desajeitadamente juntar os cacos. A mineradora, disse Léo, mais tarde naquela noite, enquanto olhava para as estrelas. A gente vai lutar. Sim, respondeu Sofia. A gente vai. A batalha pela terra seria a sua forma de honrar aquela história. Não mais um segredo de família, mas um legado de resistência. A luta contra o preconceito de seus bisavós se transformara, 2 gerações depois, em uma luta pela preservação da terra que eles tanto amaram e quase destruíram. O ciclo, de alguma forma, estava se fechando. A luta contra a mineradora, batizada pela imprensa local de A Guerra das Águas Claras, tornou-se a catarse final para a família. Helena, antes uma reclusa, transformou-se em uma ativista improvável. Sua história, agora contada por ela mesma em entrevistas, mas sem os detalhes mais sombrios e íntimos, deu uma face humana e poderosa à resistência. A imagem da matriarca de 82 anos, de pé, defendendo a nascente do rio, tornou-se um símbolo. Léo usou seu talento como documentarista para criar uma série de curtas-metragens que viralizaram. Ele não filmou a avó, mas sim seu Bené, que com sua sabedoria simples se tornou o porta-voz da terra. Ele falava das plantas, dos animais, do ritmo do rio, e suas palavras, vindas de um homem que perdera tudo, ressoavam com uma autenticidade que nenhum executivo de marketing poderia comprar. Sofia, por sua vez, orquestrou a batalha legal. Ela reuniu uma equipe de jovens advogados ambientalistas e usou seu conhecimento do sistema para encontrar brechas nos licenciamentos da mineradora. A luta foi longa, cara e desgastante, mas eles não estavam mais sozinhos. A história deles atraiu o apoio de ONGs, de artistas, da comunidade científica. O tio Ricardo, vendo a determinação da mãe e dos sobrinhos, finalmente saiu de sua inércia e se juntou à luta, usando seus contatos no agronegócio para criar uma frente de fazendeiros locais contra o projeto. 1 ano depois, em uma decisão histórica, a licença da mineradora foi suspensa, citando o impacto ambiental irreversível sobre a nascente do rio. A vitória foi comemorada com uma grande festa na fazenda Águas Claras. Não era um almoço de domingo tenso, mas uma celebração barulhenta e alegre, com sanfona, comida e gente de todos os tipos. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a Serra da Canastra, Léo encontrou a avó e seu Bené sentados na varanda, de mãos dadas, olhando para o horizonte. Eles não falavam, apenas compartilhavam o silêncio. Um silêncio que agora era de paz, não de segredos. Obrigado, disse Léo, parando ao lado deles. Helena o olhou, um sorriso genuíno em seus lábios. Pelo quê? Por me deixar contar a sua história e a dele. Não, meu neto, disse ela, a voz suave. Obrigada a você, por nos dar a coragem de finalmente vivê-la. Sofia se juntou a eles trazendo uma caneca de quentão. Ela entregou a Bené, que a aceitou com um aceno de cabeça. O ciclo de dor, que começara com um ato de violência movido pelo preconceito, terminara com um ato de união para proteger a fonte da vida. A cicatriz do rio, a marca do fogo, ainda estava lá, na pele e na alma.
Mas a água continuaria a correr limpa e livre, e pela primeira vez em muito tempo, a vida na fazenda Águas Claras parecia, de fato, fazer jus ao seu nome.